Olá pessoal, estamos de volta depois de um bom tempo para mais um vídeo aqui no canal. O primeiro vídeo do ano, depois de aproximadamente 3 meses. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre um termo que muita gente não conhece, mas eu tenho certeza que quase todo mundo já passou em algum momento. Ressaca literária. Roda a vinheta! Bom, gente, eu acho que é muito pertinente, coerente a gente falar sobre esse tema agora, porque foi uma circunstância que eu passei nesse início de ano. Mas afinal, o que seria uma ressaca literária? E como a gente pode enfrentar isso? Uma ressaca literária nada mais é do que um momento, um contexto em que você perde a vontade de ler. Você não tem aquele prazer, você não tem aquela gana, você não se sente convidado a ler e não se sente bem fazendo isso. Até tenta, até pode ir ali, tentar imprimir um ritmo de leitura, mas não se sente bem. Não consegue ali manter um fluxo bom, não consegue sentir prazer fazendo isso, como já teve. E aí, a gente pode pensar em algumas táticas, algumas estratégias para enfrentar isso. Afinal, eu acredito que na vida, para tudo, ou praticamente tudo, a gente precisa de técnica. A gente precisa pensar em como enfrentar. Se até beijo é técnica, que dirá leitura, né? Por mais prazeroso, por melhor que seja, a gente precisa de técnica, a gente precisa ter consciência um pouco. Então, a primeira dica que eu deixo para vocês para enfrentar a ressaca literária, como eu tive agora nesses primeiros meses de ano, esse período sem vontade de ler, sem gana de começar um livro, é entender o porquê. Vejamos bem, a ressaca literária ela é um fenômeno que ela pode ser motivada por diversos fatores, em diversos contextos diferentes. E aí a gente tem que pontuar que é muito particular de cada um, que vai muito da experiência, é algo singular. Há quem passe por ressaca literária porque está com o psicológico muito focado em um projeto. Há quem passe por um período de ressaca literária, quem leu um livro muito bom e ficou preso naquela história e não consegue engatar o mental em outra. Existem também pessoas que passam por uma circunstância de não querer ler porque estão muito cansados do dia a dia. Porque estão trabalhando muito, às vezes estudando muito, ou passando por alguma circunstância de vida qualquer que está demandando um desgaste mental muito forte. E com isso, no tempo livre, a pessoa apenas quer dormir. Ou fazer outras atividades que são mais fáceis que a leitura. A gente tem que lembrar de uma coisa. Ler, embora possa ser sim muito prazeroso, embora possa ser sim uma experiência incrível, demanda concentração, demanda atenção. A leitura exige mais concentração que ouvir música, por exemplo. A leitura exige mais concentração que assistir a um filme ou maratonar uma série. A gente não pode negar isso. Então, isso pode ser motivado por diversas circunstâncias. A ressaca literária pode acontecer por inúmeros motivos. E aí, é importante que você pense um pouco, reflita e entenda o porquê da sua. Por que eu estou sem vontade de ler? Por que eu estou sem interesse na leitura? É fundamental a gente ter uma compreensão bem lúcida, objetiva disso, para a gente pensar em como a gente pode enfrentá-la. Daí, a partir do momento que você entende o porquê, você deve pensar: quero sair dessa ressaca literária. Como eu faço? Bom, primeira coisa, eu acho que é importante se permitir viver o momento. Quando você tem uma ressaca alcoólica, você não se força a ser produtivo, a fazer tudo que você tem que fazer aquele dia bem. Não. Sua cabeça está doendo. Seu corpo está doendo. Naturalmente, você não vai conseguir ter um rendimento adequado para a atividade daquele dia. Do mesmo modo, a ressaca literária. Se você está sem vontade de ler, é natural
que você não consiga ter um ritmo de leitura como que você gostaria. E faz parte. É normal. Você deve se permitir viver o momento e tirar um tempo sem ler. E aí vai de cada um. Quanto tempo pode ser o adequado. Não sei, uma semana, 15 dias, um mês. Depende de cada experiência. Mas é importante tirar um tempo para viver o momento e aceitar a circunstância sem grande alarde. Outra dica que eu deixo aí, já pensando em voltar a ler, já pensando em combater de fato a ressaca literária, é voltar para aquelas dicas iniciais de como começar a ler. Porque você vai ter que recomeçar a ler. Então, naturalmente, não vai ser simples, não vai ser fácil, como numa época que você está com um hábito de leitura consolidado ali no seu cotidiano. Então, eu vou até deixar no card de vídeos sugeridos, um vídeo que eu gravei há um bom tempo aqui no canal, de dicas para começar a ler. Para a gente pensar nisso, é importante que a gente volte para a zona de conforto. Pelo menos temporariamente. A gente volte para aqueles livros tranquilos, para aqueles livros fáceis. E quando eu falo de livros tranquilos e fáceis, eu não estou falando necessariamente de livros curtos, de livro que você vai terminar rápido porque o livro tem poucas páginas. Não. Estou falando de livro fácil para você. Um livro fácil para mim pode ser o livro de um autor que eu já conheço bem, que eu já li diversos livros e que eu já sou familiarizado com a linguagem. Um livro fácil para mim pode ser uma biografia de uma pessoa que eu já admiro há muito tempo, já conheço muita coisa. Com isso vai ser tranquilo para eu ler. Então é importante que você volte para aquelas leituras simples que você gosta. Você não vai curar uma ressaca literária buscando ler um clássico, um livro difícil, um livro que te desafie muito, porque você não está nesse contexto. Você está no contexto de recomeçar. Para recomeçar, você tem que fazer o simples. Você tem que fazer o fundamental. Depois você vai para o complexo. E por último, a dica que eu deixo para enfrentar uma ressaca literária é voltar também para as metas. Faça as metas curtas. Procure estabelecer metas simples. Coisas que você vai poder alcançar sem muito esforço. Eu estou com dificuldade de ler. Beleza. Mas tenta ler 10 minutos por dia. Do teu dia. Tu não consegue tirar 10 minutos para ler? Tenta ler 15 minutos, depois 20, depois meia hora. Porque se você tenta curar uma ressaca literária, se você tenta voltar a ler buscando engolir um livro, você não consegue, você se frustra. E daí você sente fracasso. E é pior para a experiência. E aí, a leitura passa a ser algo desagradável. A leitura passa a ser uma obrigação. E o propósito não é esse. O propósito é que a leitura seja boa, seja prazerosa. Em muitos momentos desafiadora, em alguns momentos lacerante, sim, faz parte da experiência literária. A gente sabe. Mas nesse contexto de ressaca literária, é importante que você recomece com metas curtas, com coisas que você consegue cumprir. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. É um tema um pouquinho diferente. Como eu falei pra vocês, nesse início de ano, eu fiquei sem gravar vídeos, aqui conteúdo sobre literatura, muito porque eu passei por uma ressaca literária, em virtude de compromissos pessoais da minha vida. O psicológico muito focado em outras coisas, outras questões. Estou voltando a ler nesse momento agora, pouco a pouco, com metas curtas, acessíveis, possíveis. Em breve, nas próximas semanas, eu volto a trazer conteúdos aqui de literatura, resenhas de livros e comentários para vocês. Um grande abraço e compartilhe aí nos comentários se você já passou por essa experiência de ressaca literária, se você já tinha ouvido falar nesse termo, que muita gente nem conhece, e como você enfrenta isso. Valeu, um grande abraço, tamo junto!